Boa noite, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, seria ou é dia do nosso culto de oração. Estaremos nos nossos lares orando, intercedendo ao Senhor e pedindo para que Ele continue com o seu sustento, com a sua direção em nosso viver, e nós iremos assim então podermos compartilhar na nossa família, os nossos pedidos, as nossas gratidões também. Mas eu quero deixar uma pequena reflexão para que os irmãos usem no culto, que eu sugiro fazer. No Salmo 23, verso 1, talvez o texto, um dos mais conhecidos da Bíblia, com certeza, se não um dos mais conhecidos da Bíblia. E diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sem dúvida, um texto muito conhecido, e a gente vê muitas vezes em casas. Eu já vi até em painel de carros, sejam carros particulares ou taxistas. Hoje temos o Uber, mas principalmente em motoristas de táxis, no painel, a Bíblia aberta neste salmo. É importante a gente entender esse salmo escrito por Davi. Antes dele ser guerreiro e rei, ele foi pastor de ovelhas, e com certeza um pastor muito dedicado, e assim ele entendia como poucos essa relação pastor, ovelha, ovelha e pastor, e conhecia na prática o trabalho, os desafios de exercer esta função. No caso de Davi, ele era pastor de ovelhas dos animaizinhos, não é a conotação de pastor, como a gente tem hoje de pastor de igreja. No Salmo 23, conquanto Davi ele fosse pastor de ovelhas, ele inverte a posição. Ele deixa de ser o pastor para se tornar a ovelha. Ele coloca o Senhor numa posição de pastor, uma posição que ele, Davi, conhecia muito bem. Ele sabia o que era pastorear ovelhas, cuidar de ovelhas, alimentar uma ovelha, guardar uma ovelha, tomar conta de uma ovelha, proteger uma ovelha. E no Salmo 23, no verso 1, ele diz que o Senhor é o pastor dele. Ele inverte essa posição. É muito importante nós entendermos, quando a gente lê esse salmo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o verso 1, a gente precisa entender a forma como ele está escrito. Muitas vezes a maioria vê esse salmo como sendo uma promessa de que a gente não vai passar por dificuldades, a gente não vai ter privações. Então, o Senhor é meu pastor, eu não vou adoecer, o Senhor é meu pastor, eu não vou ter uma falta de algo material. Mas então ele é visto como aquilo que ele, Deus, pode nos dar. Então nada vai me faltar. É verdade isso não está descartado no significado que a gente assume em relação a esse texto. Só que a expressão hebraica, nada me faltará,
não está muito ligado ou ligada àquilo que Deus dá, mas sim ao que Ele é. Então, é como se o salmista dissesse: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Claro que se Ele não falta, as outras coisas também não nos faltam. Quando o buscamos, em primeiro lugar, diz a Bíblia, Ele nos acrescenta. E vejam como que esta ideia do hebraico vai ao encontro do que Jesus diz no Sermão do Monte. O Senhor nos acrescenta: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O principal é o reino de Deus. O principal é a justiça do reino. O principal é o Deus do reino, é o Deus da justiça. Ele se doou, ele se deu a nós e por nós. Então, olha como que é muito mais profundo o significado do texto. A forma hebraica, então, ela nos chama a atenção para isto. O Senhor é meu pastor, então Ele não me faltará. O que não vai faltar nunca é a presença do Senhor, ou seja, Ele nunca vai nos abandonar. As privações nós podemos ter, mas nós temos o Senhor. Aí você vai lembrar comigo do texto de Abacuque. Vou citá-lo aqui livremente, não exatamente como está ali no final. Quando ele diz: pode faltar tudo, pode faltar o animal, o gado pode faltar no rebanho, pode faltar o produto da oliveira, pode faltar a uva do vinhedo, pode faltar tudo, mas ele diz: o Senhor ainda vai ser a alegria da minha vida, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Então o Senhor nunca nos abandonará. O Senhor é o meu pastor, então Ele nunca me faltará. E em consequência dele nunca me faltar, Ele pode providenciar o necessário para que eu viva, para que eu esteja nesse mundo tendo condições, porque se Ele conhece as necessidades das aves, supre as necessidades delas, das flores do campo, Ele também supre as nossas necessidades, porque Ele primeiro se deu a nós. Então, nesse salmo, Davi quer glorificar o pastor Deus, o pastor Jesus, não propriamente ou primeiramente pelo que ele dá, embora o próprio Salmo nos revele que Deus nos dá muito, nos dá muitas coisas. Ele nos leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, mas o destaque é Deus pelo que Ele é. Em outras palavras, Davi está nos convidando a adorar a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, pelo que Ele já tinha vindo, ou pelo que já tinha vindo para ele, Davi, através da presença de Deus. É como se ele dissesse para nós: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. E se Ele não me faltará, eu não terei falta de nada, pois Ele é suficiente, Ele é tudo. Por isso, ainda que andemos por vales, por depressões nessa vida, ainda que andemos em momentos que nos trazem lutas e dificuldades, mas nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. E porque Ele não me falta, eu também não terei falta de nada, pois Ele é suficiente, Ele é tudo. Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa paz.
Vamos assumir isso como a mensagem de Deus para o nosso coração nesta noite. Que você esteja compartilhando na sua família. Deus abençoe o seu lar. Onde quer que você esteja, seja no vale ou onde quer que nós estejamos, no vale, na montanha, Deus está conosco. Pai querido, muito obrigado, porque podemos nesta hora refletir na tua palavra e entendermos que o Senhor é o nosso pastor e o Senhor jamais nos faltará. E porque o Senhor jamais faltará em nossa vida, nós podemos dizer que temos tudo, porque o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe nesse momento das nossas angústias, o Senhor sabe nesse momento das nossas lutas, até mesmo dos nossos medos, o Senhor sabe de tudo isso. E assim a gente pode dizer que por ser o Senhor o nosso pastor, por termos o Senhor como nosso pastor, nada nos falta, porque se o Senhor nos deu a si mesmo, como não nos dará também todas as outras coisas? Por isso nós te adoramos, nós te louvamos pelo que és, nós te louvamos pelo o que o Senhor tem feito e ainda pelo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa as pessoas neste mundo, as que estão sofrendo, passando por dificuldades, passando por lutas na saúde. Abençoa os que estão precisando, ó Deus, que são pela a força da sua função, trabalhando de maneira especial os médicos, aos cientistas, dá-lhes sabedoria, mais uma vez nós te pedimos, dá-lhes proteção e pedimos o teu cuidado e que a gente possa continuar confiando no Senhor e que o Senhor supra as nossas necessidades, nos supras das nossas angústias, nas nossas ansiedades, nos nossos medos. Nós colocamos nas tuas mãos, certo de que o Senhor é o nosso pastor e por isso nós não temos falta, porque temos a ti. Em nome de Jesus, o nosso bom pastor, que nós oramos. Amém.